Bom, a gente acabou de entrar aqui no condomínio Reserva Petrus, condomínio de alto padrão em Indaiatuba. Foi uma das nossas escolhas para desenvolver um projeto que batizamos de Casa Aura. Esse nome veio de uma inspiração de trazer uma integração do meio ambiente, iluminação, ventilação, muita amplitude de espaço, e a ideia era que transcendesse para as coisa energética e tudo mais. E é um projeto de uma casa térrea, num lote que eu vou mostrar para vocês logo na entrada do condomínio, mas numa parte alta com pouca mudança e irregularidade no terreno. E uma vista interessante, vou trazer algumas particularidades do lote, o porquê que a gente escolheu eles. Bom, a gente acabou de chegar aqui no lote, vou lá mostrar para vocês, vamos lá conferir. Bom, essa aqui então é a Casa Aura. O nosso lote, ele é bem próximo da entrada do condomínio. Se a gente acompanhar, a gente entrou, logo a primeira à direita, a gente já subiu a rua. É o último lote da quadra. E qual que é o grande benefício desse lote? A gente tem um vizinho só. Olhando de frente à nossa casa, a gente só tem vizinho do lado direito. Então agora viramos, o meu vizinho tá para cá. Do nosso lado direito é uma área de preservação, então nunca vai ter nada. Inclusive, nós temos uma ideia de propor para o condomínio executar um paisagismo diferenciado, o que já nos alertaram que pode ser uma coisa interessante, porque agrega no condomínio e principalmente na nossa casa. E no fundo, apesar de ser a avenida principal que deu acesso ao condomínio, a gente tem um recuo de aproximadamente uns 3 metros a 4 metros, dependendo do ponto do terreno. E esse recuo também ajuda com que tenha uma atenuação, né, uma diminuição do barulho da via. Hoje o fluxo é muito baixo, tem poucos condomínios para cá, então ainda é um fluxo baixo. E também com o trabalho de paisagismo vai ficar bem legal. E isso não vai impactar em nada na nossa casa, porque eu vou mostrar a arquitetura dela e dá para perceber que no fundo a gente tem uma edícula, uma área grande, ampla de lazer, para depois ter a residência da área de vivência. Então acaba que o impacto de possíveis barulhos é bem pouco. Vamos entrar aqui agora. Entramos pelo tapume. Claro que aqui não é a entrada principal da casa depois, a gente está com um avanço, tem um recuo, né, posterior. Logo aqui a gente tem toda a parte de canteiro, a organização dos tubos de PVC que estão sendo utilizados, parte de escritório, almoxarife, banheiro e tudo mais. Então, depois que a gente tiver com a casa já finalizada, essa área aqui vai ser uma área de paisagismo e vegetação. Aonde a gente entrou vai ser basicamente a entrada com leve degraus e tudo mais. E a entrada principal da casa é por esse vão na minha esquerda. Esse vão que tá aqui na direita, depois ele vai fazer parte da sala de estar e vai integrar junto com um paisagismo aqui e uns brises que no projeto vocês vão entender que é o destaque da casa. E vai fazer com que a gente tenha uma quebra de visibilidade interna, mas não rompendo a visão para o externo. Então vai dar uma integração muito legal. E com esse brise aberto, a gente vai ter uma visão até o fundo da casa, até o fundo do lote, onde que vai cruzar por 2 esquadrias e a questão de amplitude e visibilidade vai ser um destaque muito legal. Vamos entrar pela porta da casa. A gente aqui está numa situação de obra já com... A gente começou a obra no final de janeiro, começo de fevereiro, então hoje a gente está em final de maio, são basicamente 5 meses aí de obra, né, em torno de 5 meses, e a gente já está numa etapa bem interessante. A gente está com, obviamente, com 90% da fundação pronta. Não falo 100% porque a parte do fundo da edícula, vocês vão entender que ainda falta fazer essa fundação, mas até o final desses próximos 15 dias a gente está fazendo. A alvenaria já está na altura que vai começar agora a construção das vigas e da laje. A laje de cima vai ser uma laje pré-moldada, protendida. Quer dizer isso? Quer dizer que ela já vai vir com os ferros internos dela tracionado. Isso ajuda que a gente tenha vãos maiores, tenha mais amplitude, o que é uma característica muito forte dessa casa. Vem aqui acompanhar. Eu falei do vão grande e o vão amplo, porque todo esse vão aberto que está atrás de mim possui 10 metros. E esse vão inteiro será de uma esquadria que vai ser recolhida para dentro da parede. Então a amplitude será 100% do espaço. E a gente só ganha isso com 2 coisas: estrutura metálica e uma laje protendida. E de estrutura metálica, a gente tem uma casa híbrida, onde que na parte social, que é esse quadrado
bem grande que eu tô aqui agora. Aqui sim a gente tem uma estrutura metálica, principalmente por conta desses vãos que eu comentei aqui. O resto da casa é estrutura convencional, de pilar, viga e laje, tudo em concreto. Então a casa possui aproximadamente 500 metros quadrados, são 497 metros quadrados. Desses, mais ou menos 60 representa a área de lazer entre spa, piscina, prainha. Temos mais ou menos uns 35, 40 metros de garagem e o resto é residência. Por conta disso, a gente tem muitas coisas nessa casa e alguns luxos adicionais. O principal luxo adicional é uma integração de toda a área de vivência com um espaço para uma adega na minha direita aqui, que vai integrar junto com uma mesa, uma área de jantar, toda uma questão de buffet. Aqui, se vocês conseguirem imaginar, essa parede no fundo, junto com um vão de abertura, que vai para uma segunda cozinha, que é a cozinha privativa. E indo até o final, que ali é a cozinha gourmet, vai ter um painel de madeira, fazendo toda um acabamento, uma coisa única. Aqui é a área de gourmet, onde a gente vai ter uma ilha central, com um cooktop, aqui uma geladeira, churrasqueira. Essa churrasqueira é uma churrasqueira a gás interna, dá para usar em dias de calor, dias de frio, de dia, de noite, fácil usabilidade, manutenção. Vamos aqui na cozinha interna. Essa aqui é a segunda cozinha da casa. Por que são duas cozinhas? Uma pesquisa de mercado nos trouxe que para esse tamanho de casa seria legal você ter essa diferenciação, aonde que você pode, num ambiente mais descontraído, com poucas pessoas, intimista, no dia a dia, viver esse ambiente, eventualmente numa festa, uma reunião familiar com mais pessoas, todos conseguem usufruir da outra cozinha. Então todo mundo fica junto, todo mundo aprecia o momento junto, é uma coisa bem legal. E aqui vai ser funcional, geladeira, fogão, cooktop, aqui uma bancada, uma mesa também para se alimentar, para sentar. E da cozinha, a gente tem uma abertura. Essa abertura leva a gente direto para a área de serviço. Essa área de serviço, então a gente tem dois acessos, o que viemos pela cozinha ou então um acesso lateral. Essa casa é uma casa com 3 acessos, o principal da onde a gente veio, o lateral direita e o lateral esquerda. Olhando de frente, a lateral esquerda, a gente tem acesso aqui para a área de serviço, para uma suíte de apoio e para o fundo da casa. Do lado direito já é uma entrada mais privada, a gente consegue cruzar por 2 suítes, que eu vou apresentar para vocês, e chegar no fundo do condomínio, fundo da residência, que também tem acesso depois para a área de lazer através de um paisagismo. Mas voltando aqui para a nossa área de serviço, é uma área bem grande, bem confortável, e da área de serviço a gente conseguiu ter ainda uma pequena despensa para a gente poder ter o armazenamento adequado de todo o estoque que a casa vai ter de suprimentos, panelas, enfim, o que quiser colocar numa despensa. Bom, agora a segunda parte da casa, que o pessoal chama de área íntima. São a área dos quartos e uma área de uma sala interna. Você pode ver que o caminho que eu fiz, eu cruzei uma área que está em terra. Aqui vai ser como se fosse um jardim de inverno, com uma cobertura, possibilitando estar aberto ou fechado, mas que ajuda a trazer a integração do verde, que foi o conceito da casa, para dentro. Vocês podem ver que tem algumas madeiras aqui nesse momento. O que é isso? É a forma da concretagem dos pilares. Então a gente subiu com as paredes até a altura, que é a final para colocar agora a laje. E os pilares a gente concretou em 2 etapas. A primeira etapa e agora a segunda. Estamos no momento da obra que estamos finalizando essa concretagem. As paredes ainda estão todas no aspecto rústico, precisa ainda vir muita coisa. Chapisco, reboco, o que são isso? São etapas para dar aquela finalização que a gente conhece. Então o chapisco basicamente é o que faz com que a massa, que depois venha a parte de pintura, toda a massa corrida e tudo mais, consiga segurar no bloco. É o que faz a aderência. Então dessa parte da casa a gente tem 3 suítes iguais, que é a suíte 2, 3 e 4, a suíte master e uma outra sala. Essa outra sala pode ser o que a família vier a querer usufruir. Uma brinquedoteca, uma sala de cinema, um escritório, enfim, é um cômodo bem amplo, bem confortável e que junto com a suíte 2 e a suíte master vai ter uma visão e um acesso totalmente para a área de lazer da casa.
Vou mostrar uma das suítes para vocês agora, em uma só para não ficar chato, porque são 3 suítes iguais. Essa suíte é composta por closet e banheiro. E essa aqui em particular tem a vista para onde? Um paisagismo e para a entrada direita da casa. Então aqui a gente vai ter uma esquadria com um acabamento de porta que vai entrar, e do lado de cá tem todo um corredor. Esse corredor é o que dá acesso para fora e que depois, até o fundo do lote, você consegue chegar num paisagismo e aí sim contornar e tá na área de lazer também. Aqui toda essa parte de eletroduto, conduítes e tudo mais já foi passado, então a infraestrutura principal da casa, mais pesada, vamos dizer assim, ela foi feita junto quando a gente fez o contrapiso, está por baixo. Depois a parte aérea, vem a finalização de elétrica. Por que por cima? Porque como a gente vai ter forro na casa e tudo mais, a gente consegue direcionar os pontos de luz exatamente aonde a gente quer. Agora, a questão hidráulica, que não movimenta nem nada, veio tudo por baixo. Aqui é um closet. Esse closet é um closet que será composto para uma pessoa praticamente, então é um tamanho razoável, tamanho aceitável. E aqui o banheiro. O banheiro a gente já deixou também todos os pontos de vaso sanitário, ralo, esgoto, a parte de hidráulica, aérea, de alimentação, ainda vai ser executado numa próxima etapa. Aqui na Suite Master tem duas particularidades legais que é legal assim te mostrar e trazer para todo mundo. Primeiro que ao entrar eu encontro com uma parede. Essa parede depois vai ter a função do quê? De separar para a direita o closet e para a esquerda a área de cama e tudo mais. Então o nosso closet da Suite Master é um closet aberto, é um corredor, onde que neste canto a gente tem uma parte de armário, essa parede inteira é armário e aqui a gente ainda tem uma outra parte de armário, possibilitando que tudo seja fluido e não seja fechado. E aí o legal é o quê? Aqui é uma parte do banheiro. Esse banheiro a gente vai ter um vidro, bem onde eu estou, uma banheira de imersão. Então do closet para dentro do box a gente consegue ter uma visibilidade. 2 pontos, então a gente vai ter chuveiros duplo e aqui uma esquadria também ampla, dando luminosidade e tudo mais. E por que 2 lados? Aqui está uma outra coisa bem interessante dessa casa. A gente conseguiu desenvolver nesse projeto o banheiro senhora e o banheiro senhor. Ou seja, a gente tem 2 banheiros independentes para ele e para ela, onde que eles se juntam na parte central do chuveiro, tendo inclusive 2 chuveiros. Uma curiosidade que me chamou a atenção, o que quer dizer esse M anotado aqui? Quer dizer que isso aqui é uma marcação de obra falando que morre, ou seja, a gente conseguiu pegar o detalhe de projeto, que às vezes pode ser complicado, complexo ou confuso no dia a dia, e a gente trouxe para a prática. Ou seja, esse M significa que morre. Na altura que já está, ele para, não tem continuidade. Existem alguns pilares que passam para conseguir pegar a parte de cobertura, que é um pouco mais alta. Nesses, a gente vai ter uma identificação de P, passa. Então é só uma curiosidade legal para ajudar no dia a dia da obra. Os P's estão mais na área de vivência, tá? Para baixo, porque a altura é mais alta. Então ele passa a altura que seria padrão final da casa para pegar a cobertura um pouquinho mais alta. Aqui eu tô na parte final da suíte. Pode ver que no fundo o pessoal ainda está trabalhando para a gente fazer a adequação final do nível da edícula, parte toda de tubulação, a gente está finalizando algumas coisas de infraestrutura, então a gente está com bastante atividades acontecendo aqui hoje na obra. E aqui o legal dessa suíte é que basicamente as 2 paredes dela, marcadas no chão, também para a gente não perder de projeto, a P5 e P7 são esquadrias, ou seja, toda a iluminação, visibilidade que o casal tem é tanto pro lado direito com o paisagismo, quanto para frente, para a área de lazer da casa. E além do que, torna a suíte muito especial, porque traz uma amplitude, uma ventilação, assim, muito diferenciada. Aqui, a piscina, que eu comentei com vocês lá atrás, que tinha aproximadamente uns 60 metros quadrados. E os ambientes são spa, prainha, piscina e fireplace. Tudo isso vai fazer a parte da integração da área de lazer
da residência. E vem aqui ver um negócio legal. Para a gente acessar do deck que faz a ligação da casa para a edícula, que vai ser uma estrutura à parte, toda a parte de degrau e para atravessar está dentro da própria piscina. E aqui a gente chega na nossa edícula. A edícula, a cereja da área de lazer. A gente vai ter uma sauna, um banheiro de suporte e, além de um pergolado, uma outra área fechada também para esquadrias, que pode ser uma academia privativa, pode ser um escritório, uma sala de estúdio, um ateliê, enfim, a imaginação e a criatividade não importa. O que importa é que esse ambiente vai trazer muita inspiração e muito resultado positivo para quem usufruir dele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, desse primeiro tour da nossa residência. Aqui eu estou encerrando do nosso escritório, onde que algumas imagens sempre nos ajudam na parte visual do dia a dia, a nossa pasta com todos os projetos separados, uma mesa de apoio para a gente poder fazer reuniões, discutir detalhes e principalmente poder acompanhar todos os projetos para não ter nenhum tipo de problema na nossa construção. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo e pode mandar sugestões, o que mais gostariam de ver. Vai ser um prazer compartilhar essa construção com vocês.